Kakazuki é um estudante comum do ensino médio que um dia conheceu uma bela alienígena com orelhas de gato, que acabou indo morar na mesma casa que ele, e com o passar do tempo os dois foram se aproximando. Sem mais delongas, bora pro recap! O anime começa nos apresentando um jornal, onde os apresentadores falam que estava sendo transmitida uma mensagem em diversas línguas, onde um ser estava querendo fazer amigos. Vendo aquele jornal estava uma garota misteriosa. Já no meio do oceano vemos alguns criminosos metendo bala em um navio, porém o capitão mandou uma garota chamada Momiji resolver aquilo. De cara, a jovem já catou a ordem e vestiu a sua armadura. Ao invadir o navio inimigo, a garota foi recebida a balas, no entanto neutralizou os criminosos com facilidade. Ao chegar na cabine do navio, a Momiji encontrou um criminoso que estava com um explosivo na mão, porém facilmente ela o desarmou. Só que uma nave passou ao lado do navio e fez com que os dois caíssem no chão. Aproveitando a situação, o humilhante acionou o explosivo e se finalizou. Em outro local, Kyo acabou de chegar com a cerveja do seu tio, e o senhor mandou o jovem se divertir um pouco, mas ele falou que não tinha como se divertir estando em luto. Mas o homem fala que era exatamente por esse motivo que eles deveriam se animar um pouco. Sendo o verdadeiro tio, o cara ofereceu ao seu sobrinho uma latinha da marvada, mas sendo menor de idade, o jovem recusou. Outra coisa que o tio fez foi aquela clássica frase sobre as namoradinhas do Kyo, só que ele respondeu que ainda está muito novo para isso. Porém para o velho não tinha esse papo de ser novo, já que o próprio poderia dar aquela supimpada nervosa quando ele fosse mais velho, só que sendo um jovem, ele poderia aproveitar as outras coisas, como andar de mãos dadas. O tio então mostra para o jovem uma bela garota e ainda oferece uma latinha para ela. Estando feliz, a garota aceita, porém o jovem não deixou ela beber por conta dela ter apenas 16 anos. A dama também estava empolgada, comendo as deliciosas comidas da terra, e além disso fazia muito tempo que ela não comia carne, por conta da garota ter esquecido de colocar a carne na sua nave, e a sua nave acabou caindo naquela região, e a jovem acabou sendo aconselhada pela gata do Kyo. A dama então se apresentou como Ares, já o Kyo ao se apresentar tomou um choque de realidade e ficou envergonhado, com isso bebeu um pouquinho da cerveja e já desmaiou. Esse menino é forte. No dia seguinte a garota acordou meio confusa e movimentou a sua mão até segurar em algo macio. Ao tirar a coberta, Kyo viu a Ares de uma maneira que o tio YouTube não gosta. Então a Ares acordou e o garoto ia começar a reclamar, porém a dor de cabeça apareceu. Com isso, o garoto usou um trem, que fez a dor sumir imediatamente. Ao ser questionado sobre o porquê a garota estava na cama dele, a Ares fala que o tio disse para ela dormir em qualquer lugar. De repente, a Manami veio fazer uma visita para o jovem, e a Ares estava querendo ir lá, mas o Kyo mandou ela ficar no quarto, e foi receber a sua visita. Ao chegar na entrada da casa, a Manami já sabia sobre o garoto que o jovem trouxe para a casa, mas o jovem a questiona sobre o porquê que ela sabia disso. Assim, a garota revela que como ela mora do lado dele, ela ficava o espiando. O Kyo fala que a Ares é uma garota diferenciada. Com isso, a Manami fala que tinha entendido o que ele estava falando, mas na verdade ela estava pensando em outra coisa, que carinhosamente ela começou a chamar de Tres Bien Sete Bon Noturno. Meu francês, ó. Porcaria! A Manami fala que a garota ainda deveria estar dormindo e o Kyo seria um cavaleiro, que iria levar o café da manhã para a garota na cama. Assim, a Ares chegou lá e a Manami toma um choque de realidade, mas o Kyo mandou a garota colocar uma roupa mais público e ela foi pegar sua roupa que estava no banheiro. Já a Manami começou a falar que o jovem é um safado e perguntou sobre o fato da Ares estar andando pela casa daquele jeito. Do nada, uma outra mulher apareceu e seu nome era Itokazu. E ela estava querendo explicações, então a Ares se tornou, e a mulher também tomou um choque de realidade, e falou que aquilo era uma coisa gringa. É mesmo? Sei lá. A mulher começou a pensar que o Kyo mandou a Ares usar aquela roupa para sua diversão, mas ele se explicou e falou que a garota sempre usou aquelas coisas, porém a Itokazu não acreditou nele. No entanto, a Ares falou para as duas garotas pegarem na sua cauda e orelha para assim confirmar que aquilo não era uma roupa. Após confirmar que era real, as duas se assustaram e a Ares comentou que ela é uma alienígena e estava na Terra atrás de diversão. A Itokazu não acreditou na Ares e falou que aquilo não era possível, uma alienígena que fala a língua humana, por isso que ela queria uma prova. De repente, um amuleto da Ares começou a brilhar, assim apareceu um gatinho chamado de Eros. O gato falou que aquilo era uma emergência, já que a nave dos dois foi descoberta. Assim eles viram no jornal que uma nave estava sendo retirada do mar pela polícia. Vendo aquilo, a Ares teria que fazer alguma coisa, então ela mandou o Eros iniciar um programa que fez a nave se libertar e simplesmente sair voando. Após ouvir e ver tantas informações, as duas garotas foram para casa. Fora do imóvel, as duas fizeram uma expressão estranha. Nossa senhora! Voltando ao casal, Kyo perguntou para a garota se ela estava lá para uma invasão à Terra, só que a garota responde que ela apenas veio até lá para fazer amigos, e que se a sua espécie invadisse a Terra, eles seriam expulsos da Federação Galáctica da Vida Inteligente. O planeta da Ares também era chamado de Terra, portanto ela também é uma terráquea. Assim a garota se alimentou e adorou a comida. Na casa ao lado, a Manami estava espiando os dois, e a menina tinha um arsenal dentro de casa. Assim ela ligou para uma garota e falou que tinha algumas informações para passar, mas tinha uma condição, a Manami teria que entrar no caso. A loirona
fala que se as informações forem boas, ela poderia recomendar a Manami para os superiores. Assim a garota enviou uma foto para a loira e a mulher gostou do que viu. Já Itokazu estava conversando com seus subordinados, já que ela é a capitã. Em casa ela estava muito feliz por estar se sentindo em casa, e o Kyo perguntou o que ela iria fazer hoje, mas a garota falou que não iria fazer nada, por isso o jovem pediu para ela cuidar da casa, e as únicas coisas que ela precisava fazer era atender o telefone e a porta. Então a garota aceitou. Indo para a escola, o jovem encontrou a Futaba e a devolveu um CD que ela tinha emprestado. Já sobre o filme ele achou interessante, com isso a garota falou que da próxima vez ela emprestaria um outro filme. A Futaba perguntou para o Kyo se ele estava com tempo livre, já que ela queria ir junto com ele comprar alguns CDs. Porém, do nada o homem passa de carro e oferece uma carona para a Futaba, já que ele estava a caminho da casa dela. Com isso, os dois combinaram de ir comprar os CDs amanhã e a garota entrou no carro e foi embora. Um tempo depois, a Futaba se revelou e ainda ameaçou finalizar o motorista. Assim, a garota puxou o gatilho, no entanto, apenas acertou o vidro. Porém, ela estava apenas brincando e o homem a deu sua próxima missão, que tecnicamente era se livrar da Ares, e ela não tinha muito tempo, já que a existência da bela dama não poderia vazar para o público, e também tinha algumas organizações ilegais atrás da garota. Em casa, a Futaba revelou que um dos seus alvos era o seu amorzinho. Já a mulher estava no seu carro incrédula, ao descobrir que a Ares é uma alienígena. De repente ela chegou em um local onde estavam vários homens armados, e o líder estava querendo eliminar a Ares. A garota estava em casa muito feliz por estar comendo aquela comida deliciosa. O Kyo perguntou para eles o porquê que o povo dela viajava pela galáxia. Com isso ela fala que normalmente o objetivo deles é coletar os dados e fazer contato diplomático, já que eles, conhecidos como os Katianos, se sentiam atrasados tanto na cultura quanto evolutivamente. A vizinha ainda estava espionando os dois e perguntou para o seu superior o que eles iriam fazer, mas a mulher mandou a Manami apenas continuar com o que ela estava fazendo. À noite os dois estavam vendo as estrelas e o Kyo comentou que o trabalho da Ares em fazer explorações espaciais parecia ser o emprego dos sonhos, já que ele não tinha encontrado um emprego interessante. Ouvindo aquilo, a Ares o encorajou, só que ela acabou lembrando do processo de compensação. Como ele tinha feito muitas coisas para ela, ela deveria recompensá-lo, já que isso é normal na Terra. No entanto, a Ares não tinha dinheiro, por isso ela ofereceu outra coisa. É impressionante. Ou seja, aquela supimpada. O Kyo não aceitou isso, a garota ficou muito feliz, já que ela tinha apenas 16 anos e nunca supimpou. Olha que bacana. O quê? No dia seguinte a família se uniu e a Ares mostrou para os dois o seu robozinho e falou que quando eles plantam aquela cápsula de nanomáquinas no chão, as cápsulas usam os nutrientes da terra para criar aquelas criaturinhas. Após dois saírem para dar uma volta, eles estavam com calor e o jovem a deu um sorvete. Ao provar, a garota adorou. Já o sorvete do Kyo era de batata doce. Nunca nem vi. Assim vemos que a equipe da Manami estava planejando atacar a Ares hoje e a Momichi acabou vestindo a sua armadura. Após o casal ler alguns livros atrás de informações, eles saíram da biblioteca e iriam tomar mais um sorvete. Do nada as luzes se apagaram e alguns homens armados apareceram e mandaram a Ares ir embora da Terra. Vendo que a situação estava complicada, a superior da Manami mandou eles apenas ficarem observando. De repente o clima acabou esquentando e o Kyo foi defender a Ares, mas acabou sendo atacado. Vendo aquilo, sua amada entrou em cena e eliminou os homens, mas o alvo principal era a Ares. Só que o Kyo a defendeu e a garota não teve coragem de atacá-lo, e assim foi embora. Mas alguns homens apareceram e neutralizaram o casal. Porém o tio chegou a tempo e conseguiu salvar o Kyo, só que a Ares foi capturada. Ao acordar, o jovem estava decidido a ajudar a bela dama. Já a Manami estava deitada. De repente o Kyo ligou para ela e a perguntou sobre a localização da Ares, mas a garota falou que não sabia. Porém o Kyo tinha reconhecido naquela hora, por conta do relógio. Estando se sentindo culpada, a garota contou a localização para ele. Com isso os dois foram para o local. No caminho o Kyo ligou para a Futaba e falou que provavelmente não iria dar para ele ir no encontro dos dois amanhã. Ao ouvir isso, a garota ficou triste. Já Itokazu foi conversar com aquele grupo de miliantes. Do nada os dois chegaram lá e o jovem viu a garota. De repente os robozinhos tiraram algumas fotos daquele grupo e o tio os ameaçou, falando que iria espalhar aquilo na internet. Na base da ameaça, os dois conseguiram a ajuda dos miliantes. Já na base eles entraram com facilidade. Então a Ares acordou e o homem comentou que ela iria falecer, já que a espécie dela não é bem-vinda na Terra. Do nada o local começou a tremer e isso foi causado por uma bomba que o tio tinha detonado. Assim vemos que as duas garotas também invadiram aquela mesma base e o Kyo conseguiu entrar no local. Já a Ares quebrou a algema com facilidade e ainda contou que aquela roupa na verdade era uma armadura. Então o jovem chegou lá e a garota já tinha neutralizado os inimigos. Por conta dele ter tentado salvá-la, o Kyo ganhou um belo abraço.
Então o T perdeu seu carro e provavelmente seria neutralizado, porém as garotas o salvou. Após o grupo se unir, eles iriam fugir de helicóptero, no entanto os soldados destruíram o transporte. Com isso, Ares usou os robozinhos e acabou detonando os tanques. Em casa, Ares revela que estava de partida e que em breve chegaria sua época de supimpar, e ela queria o Kill como seu supimpador. Antes do garoto responder, as duas garotas o interromperam e eles viram na TV que a nave mãe estava na Terra. De repente, duas outras garotas alienígenas bateram na porta e comentaram que estavam lá para brincar. É uma reunião dos malucos, a apresentadora estava comentando que eles amavam os gados e até mesmo os adoravam. Porém, aquilo era uma mentira. No entanto, a salvadora deles tinha chegado na Terra recentemente e eles a consideravam como um ser maravilhoso. Assim, iniciaram a sua missão Miau. Em casa, a Futaba estava pensando um pouco, até que os robozinhos bateram na porta com um presente. Já na casa do Kill, a Ares estava extremamente empolgada. A Manami se aproximou do jovem e pediu desculpas, já que a Ares tinha bebido um pouco da marvada. Me enganei, ela só cheirou. Então a Ares queria mais um pouco da marvada e assim atacou o jovem e resolveu beijá-lo. Porém, um dos robozinhos a espetou. Nossa. E a garota caiu no chão. Do nada, Matal de Doutora Adério apareceu e contou que ele não tinha dado nenhuma injeção para a bela dama e simplesmente deu um choque. Pior ainda. Assim, Ares acordou e não sabia o que tinha acontecido. O Dr. conta que a jovem estava no seu período de supimpar, só que os dois humanos não entenderam isso. Então o Dr. fala que a espécie deles tende a passar por um período de supimpadas aos 16 anos, e foi por esse motivo que ela desmaiou, só com o cheiro da marvada, já que os estímulos dela aumentam muito nesse período. Mas de acordo com a Daryl, a Ares tinha sorte, já que ela já tinha encontrado o seu supimpador. A Manami não entendeu os papos de supimpador, e a doutora conta que ele estava falando do Kill, porém a garota não aceita isso e joga a responsabilidade para o colo do garoto. Mas ele falou que agora ele ia arrumar seu quarto, ou seja, ele quer. Voltando a Futaba, ela tinha recebido 2 robozinhos e virou a mestra deles, então começou a testá-los, com algumas ordens bem simples. Já uma mulher poderosa recebeu uma ligação, onde um homem fala que os gatos iriam para Tóquio. Ao ouvir isso, a mulher decidiu ir para o Japão. Em um avião, um grupo estava todo reunido e as comissárias ficaram impressionadas com o robozinho da Ares. Após o avião pousar, o grupo foi a um teatro e a Ares contou que ela tinha sido solicitada para uma pesquisa da cultura moderna, entre outros assuntos, ou seja, ela iria levar alguns mangás e brinquedos para casa. Após o casal ficar sozinho, a Ares perguntou para o garoto se eles não eram os primeiros alienígenas que visitaram a Terra. O Kill falou que sim, porém ela o questiona sobre algumas bonecas que estavam lá, mas o jovem falou que ele iria explicar para ela em breve. Pouco tempo depois, cada um deles achou alguma coisa que os interessou. Ao sentar em um banco, os 3 estavam desanimados, já que eles tinham gastado as suas mesadas lá comprando coisas que os interessaram. De repente, a Futaba notou que eles tinham caído em uma armadilha, assim contou para outra garota, e o plano dela seria a Manami levar o nosso casal de trem enquanto a Futaba distraía os miliantes. Porém, o trem era uma armadilha. Do nada, o veículo começou a se encher de gás e a Ares desmaiou. Já a garota não deu conta de deter algumas garotas armadas que apareceram do nada. Assim, o casal acabou sendo levado e a garota não poderia fazer nada, já que ela estava presa. Porém, a Futaba estava perseguindo a organização de moto. E cá entre nós, a mira delas, mano, é uma... A Futaba até conseguiu entrar no trem e derrubou algumas garotas, mas a chefona jogou para fora. Assim, ela ligou para casa e avisou a Sheikah que a Ares tinha sido sequestrada. Com isso, as duas garotas pediram para a Sheikah as enviar seus acessórios, e assim as duas foram se preparar para o resgate. Então vemos o casal que estava em uma cama, e para piorar, os dois estavam sendo transmitidos ao vivo para aqueles adoradores malucos. Voltando às garotas, a loirona contou para ela que a líder dos malucos se chamava... A loirona também contou que a maluca era de uma família muito rica e que o casal estava sendo mantido em um navio. Pouco tempo depois, o casal acordou e estavam perdidos. Do nada, uma pessoa apareceu e falou que eles estavam em um cruzeiro e que a Ares era a deusa deles. Aproveitando a sua patente, a garota mandou eles soltá-los. Porém, a pessoa disse que isso não seria possível e assim mandou algumas funcionárias entrarem com a comida. Em algum outro local, uma mulher estava observando a líder dos loucos e falou para seus subordinados preparar as armas, que em breve eles iriam eliminar o grupo todo. Já as duas garotas estavam comprando algumas armas e equipamentos. No entanto, o único barco que o homem tinha já tinha sido vendido e o comprador era o tio. Ele mostra uma foto da lancha para as garotas e o negócio tinha até armas. Porém, o homem fala que aquela lancha seria usada em um filme. Voltando ao casal, os dois detonaram a comida e iriam embora de lá. Porém, ao socar a parede, a Ares não conseguiu quebrá-la. A garota fala que seu traje estava proibido, porque ela estava na época da sabugada. Já as duas garotas estavam planejando o ataque ao navio. De repente, a porta do avião se abriu e as duas pularam. O casal e um robô gigante chegaram em uma sala
sala, onde a Ares foi com o robô no carrossel. Já o Kyuri ia jogar um pouco e notou que aquele jogo são todos para apenas um player. De repente a funcionária chegou lá e comentou que os jogos são assim porque eles não poderiam dotar a sua líder. A mulher conta que a líder do grupo tinha herdado uma grande fortuna de seu avô, e como ela ainda tinha muitas paixões na vida, a garota escolheu amar as orelhas de gato. Tá bom. As duas garotas chegaram no chão e estavam equipando o barco do tio, que elas estavam levando sem pedir. Do nada a Manami perguntou para Futaba qual parte do Kyo que ela mais gostava. De cara a garota ficou tímida e falou que gosta da confiança do garoto. Do nada um homem apareceu e pegou a Manami. Esse cara era o dono da lancha. O quê? Ao ouvir o nome dele, a Futaba o reconheceu e comentou que ele ganhou muitas seguidoras fazendo filmes diferentes. No dia seguinte, as garotas iriam participar do filme, porém elas roubaram a lancha e o diretor estava só gravando. Os malucos do navio notaram a aproximação da lancha e ativaram o sistema de defesa. E meu amigo, que isso? Porém as armas não acertaram nas garotas e muito menos nos robôs. Do nada aquela mulher apareceu em um helicóptero e lançou um pequeno míssil no navio, já que aquele robô na verdade era a líder maluca. Esse foi o vídeo hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like, isso vai me ajudar muito e você sempre receberá nossos vídeos novos. E não se esqueçam de comentar se vocês querem a parte 2. E para quem quer me apoiar ainda mais, eu te convido a se tornar um membro aqui do canal. Com isso você terá alguns benefícios exclusivos e em breve eu colocarei mais alguns benefícios novos. Até o próximo vídeo, a vocês, falou e fui!